A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, e eu vou ler dos versículos do 5 ao 10. E eu te convido nesse momento que, se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia e leia junto comigo, e depois a gente vai meditar nessa palavra. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de uma mulher que eu achei muito interessante. Eu fiz um devocional no mês de abril e eu gostei tanto, eu achei tão interessante, uma história tão inspiradora, que eu senti o desejo de gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu também dei uma pesquisada, além do devocional que eu fiz, dei uma pesquisada para me aprofundar um pouco mais e encontrei outras coisas também que eu acho que vão ser muito interessantes para vocês. Mas antes de começar a contar a história, eu queria falar uma coisinha aqui rapidinho com vocês. Eu criei esse canal com a intenção de gravar vídeos, porque eu senti um chamado muito forte da parte de Deus. Às vezes eu faço meu devocional e o Espírito Santo ministra coisas que para mim são tão preciosas, que eu sinto que não deve ficar só em mim, que outras pessoas precisam ouvir, para que também sejam alimentadas, também sejam edificadas e também possam ouvir falar do amor de Jesus, que é um amor maravilhoso, é um amor incomparável. A gente não consegue comparar o amor de Jesus a nenhum outro tipo de amor que possa existir no mundo, que já existiu, que existe ou que venha a existir. É um amor que ultrapassa tudo, todo tipo de sentimento que vocês possam imaginar. Então, eu sei que eu não tenho sido muito responsável com aquilo que o Senhor confiou a mim, e às vezes eu acabo demorando para trazer vídeo. Eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero ter o compromisso aqui, primeiramente com Deus e em segundo com vocês que estão confiando, que estão chegando, estão se inscrevendo e estão assistindo os vídeos, ouvindo aquilo que eu estou trazendo. Então, a partir de hoje, eu pretendo gravar pelo menos um vídeo por semana, se possível 2, mas que pelo menos eu tenha esse compromisso de que eu consiga trazer um vídeo por semana para vocês. E para a gente refletir sobre essa passagem da Bíblia, eu trouxe a história da M. Beatrice Carmichael. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, então eu vou deixar aqui o nome dela escrito certinho. Caso vocês queiram pesquisar, é só vocês digitar no Google e vocês vão encontrar a história dela, porque é bem conhecida. M nasceu na Irlanda, é um lugar onde tradicionalmente praticamente toda a população tem olhos azuis. Só que somente M, de toda a família dela, nasceu com os olhos escuros. E essa característica incomodava ela desde a infância. Ela se comparava demais com a família dela, ela queria ser igual a eles, porque ela sentia que somente ela era diferente. Então, ela ainda criança, ela fez uma oração muito fervorosa a Deus, onde ela falou que também queria ter olhos azuis. Ela pediu para que Deus trocasse a cor dos olhos dela, que ele mudasse, que os olhos escuros dela ficassem azuis, como de todo o restante da família. Mas, nesse momento, o pedido dela não foi atendido. Ela recebeu o não de Deus logo na infância, né? E ela cresceu sem entender o porquê que ela era diferente, até ela se tornar uma jovem e descobrir o propósito de vida dela. A Amy foi enviada para a Índia como missionária. Ela foi uma grande missionária na Índia. E lá
Ela resgatava crianças da prostituição infantil e da escravidão. E ali tudo fez sentido para ela. E eu acho muito interessante essa história, gente, porque quando a gente para assim para pensar como Deus é perfeito e como de fato Deus escolhe a gente antes do nosso nascimento para o propósito que Ele determinou para a nossa vida. E muitas vezes a gente vê características na nossa personalidade, no nosso físico mesmo, no nosso corpo, e a gente fica sem entender o porquê da gente ser assim. E muitas vezes isso aconteceu até comigo, de eu me sentir diferente, de eu me sentir estranha. Eu sempre usava essa palavra. Por que eu sou assim? Por que eu penso dessa forma? Por que as coisas para mim têm que ser desse jeito? Mas em tudo existe um propósito de Deus. E na vida de Amy não foi diferente. Pelo fato de ela ter olhos escuros, facilitava para que ela se infiltrasse no meio da comunidade indiana. Era um detalhe que parecia ser uma coisa pequena, se a gente for parar para pensar, mas que ela não ia conseguir disfarçar. Então, provavelmente, ela seria descoberta. Eles iam perceber que ela era uma pessoa de um lugar diferente que estava ali no meio deles, porque na Índia, tradicionalmente, a maior parte da população tem os olhos escuros. Então, ela pintava a pele, pintava o cabelo e não precisava mexer nos olhos, porque eles já eram escuros, como o daquelas pessoas indianas. Então, a Amy, ela comprava crianças nessas situações de vulnerabilidade e levava elas para um abrigo. Ela fundou esse abrigo e esse abrigo se chamava Dohnavur Fellowship. Eu também não sei se eu estou lendo certo, mas eu estou só passando as informações aqui para vocês. E além dela abrigar essas crianças nesse lugar, ela também dava amor, dava educação e passava a mensagem do evangelho para essas crianças. Ela fazia um trabalho de evangelização. Esse período missionário da vida de Amy na Índia durou 55 anos. Ela dedicou mais de 50 anos à vida missionária, fazendo esse trabalho de resgate. E desse abrigo, que inicialmente era apenas um abrigo, se tornou uma comunidade para resgatar crianças. Então, muitas crianças foram resgatadas e foram libertas e apresentadas ao Evangelho através da vida de Amy Carmichael. E agora eu queria te fazer uma pergunta. O que em você te incomoda tanto ao ponto de você viver se comparando às outras pessoas, achando que tem algo de errado em você? Deus não faz nada errado. Não existe erros nos planos de Deus. Não existem coincidências nos planos de Deus. Não existem falhas. Tudo que Deus faz é com perfeição. Deus já sabia como seriam os nossos traços físicos, a nossa personalidade, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, os erros que a gente ia cometer, as quedas, as escolhas erradas e também as escolhas certas, seguindo a direção dele. Deus sabia de todas essas coisas antes de colocar a gente no ventre da nossa mãe. A gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui sem rumo, vivendo uma vida sem sentido e sem propósito. Isso só acontece quando a gente tá afastado do caminho de Deus, porque aí a gente não consegue ouvir a voz dele e ouvir a direção que ele tem para nossa vida, para que a gente se posicione no lugar exato que a gente deve permanecer, para que a vontade de Deus seja feita e o propósito dele na nossa vida seja cumprido. E eu achei lindo o exemplo da Amy nessa passagem, porque vejam só, uma coisa que incomodava tanto ela ao ponto de que se ela fez uma oração dessa pedindo para que Deus mudasse a cor dos olhos dela e também deixassem eles azuis, imagino tanto que ela, sendo criança, sem entender a dimensão das coisas, o tanto que ela deve ter chorado, que ela deve ter sofrido. E ali ela recebeu um não de Deus. E até nisso a gente consegue ver o quanto o não de Deus é cuidado, o quanto o não de Deus carrega propósito e o quanto as nossas características que muitas vezes incomodam a gente também são cheios de propósitos. Porque a Amy recebeu um não, mas eu não consegui encontrar quantas crianças ao longo da vida dela ela conseguiu resgatar.
Mas olha quantas crianças receberam um sim através de um não. Deus deu um não para uma criança. Mas Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele sendo criança, fazendo essa oração e recebendo um não, mesmo com toda a inocência do pedido de uma criança, mesmo com toda a sinceridade, que com certeza Deus viu o sofrimento dela, viu o quanto aquilo afetava ela e incomodava e fazia ela se comparar, mas mesmo assim Deus viu que era necessário que ela recebesse aquele não. Porque ao mesmo tempo que ele estava ali na infância dela, Deus já estava lá na frente, lá no futuro, vendo tantas crianças sofrendo, sendo escravizadas, sendo tratadas como nada, sendo tratadas como objetos, sendo torturadas com certeza, né? Então, quantas crianças ali na frente, no futuro, já sofria, Deus já ouvia a oração delas também. Me tira daqui, me ajuda, Senhor, me liberta. Manda alguém para socorrer a gente. E para que aquelas crianças todas conseguissem receber um sim de Deus, uma criança precisou receber um não. E muitas vezes, quando a gente recebe um não de Deus, a gente quer culpar Deus. A gente quer argumentar com Deus que a gente não merece aquele não, porque a gente não fez nada de mal, a gente não fez nada de errado, a gente conhece a palavra, a gente vai na igreja, a gente faz tudo certinho, a gente procura andar no caminho do Senhor. Mas se você está no caminho do Senhor, você está ciente disso, que você é uma pessoa obediente, que você é uma pessoa fiel a Deus, e você recebeu um não, não veja isso como uma maldade, porque Deus não faz nada para o nosso mal. O não de Deus que a gente recebe, mesmo a gente achando que não merece, carrega um propósito muito maior. Porque Deus não vê só o agora. A gente está vendo só agora o nosso sofrimento, a nossa dor, a injustiça que a gente passa, mas Deus está vendo lá na frente o que um sim dele poderia acarretar depois. Porque se a Amy tivesse recebido um sim, Deus tinha poder para fazer todas as coisas. O que é mudar a cor de um par de olhos para Deus? Não é nada. É uma coisa que Deus faz com a facilidade enorme. Para a gente é impossível, mas para Deus, o que é impossível para Deus? Não tem nada que seja impossível para Ele. Pelo sofrimento dela, Deus poderia sim ter alterado a cor dos olhos dela naquele mesmo instante. Só que Deus não estava vendo só aquele momento. Deus estava vendo lá na frente, quando ela crescesse. Deus estava vendo a missão dela sendo já concluída até o final da vida dela. Deus estava vendo o quanto que aquela cor de olhos que ele colocou nela intencionalmente, ela nasceu diferente da família dela intencionalmente. Aquela foi a vontade de Deus, para que ela cumprisse o propósito de Deus na vida dela. Então Deus sabia que aquela cor de olhos seria fundamental, seria crucial, para que talvez, eu creio que centenas de crianças foram resgatadas através da vida dela, através da obediência dela, através de ela ter dito sim ao chamado de Deus. E aqui é outro ponto importante, a gente aceitar o chamado de Deus. Quando a gente aceita, quando a gente diz sim para Deus, a gente não está buscando o benefício próprio. A gente está pensando além, porque é assim que Deus pensa. Quando Deus entrega uma missão na nossa mão, não é sobre a gente. É sobre quem Deus vai poder alcançar com a nossa obediência. Quem tem um ministério de louvor, quantas pessoas vão ser tocadas através do louvor que você canta? Quem tem o dom da palavra, quantas pessoas vão ser alcançadas através das palavras que o Senhor vai te entregar? Quem tem o dom do amor, porque amar é um dom, que foi o caso da Amy. Ela tinha um dom de amar as pessoas além dela mesma, ela amava as pessoas e ela dedicou a maior parte da vida dela. A estimativa de vida que a gente tem hoje é de 85 anos, 90 anos, e ela dedicou 55 anos da vida dela. Então isso foi mais da metade da vida dela sendo dedicada àquelas crianças. A Amy também, outra curiosidade que eu descobri na minha pesquisa, é que ela era uma missionária improvável. Ela não tinha condições de se tornar uma missionária porque ela sofria de uma doença que, se não me falha a memória, se chama neuralgia.
E é uma doença que quando ela tinha crises, deixava ela acamada por semanas. Então isso seria mais que uma desculpa para a gente hoje em dia não fazer a vontade de Deus, não aceitar o ID de Deus. Dizer, olha Deus, a missão é linda, realmente aquelas pessoas precisam de ajuda, mas o Senhor deve mandar outra pessoa que seja mais capacitada do que eu, porque eu tenho uma doença que eu vou ficar acamada por semanas, então eu vou ter que estar parando, eu não vou ter condições. Além do meu sofrimento, da dor que eu sinto. Então, Senhor, manda alguém que tenha mais saúde que eu, manda alguém que esteja mais preparado do que eu, porque eu estou sofrendo aqui, eu quero ficar aqui, eu quero me tratar, eu quero parar de sentir essa dor. Mas não, aí me aceitou. Independente da situação dela, ela foi. E mesmo ela ficando acamada por semanas, quando ela melhorava, ela continuava. Ela seguiu em frente. Ela não usou desculpas, ela não tentou argumentar contra Deus. Ela só foi, ela só fez o que ela tinha que fazer, independente se ela tinha que parar 2, 3 semanas. Mas ela sabia que uma hora ela ia sair daquela condição e ia conseguir continuar fazendo. E além disso, ela escreveu mais de 35 livros. E com certeza vocês já ouviram em algum momento alguma frase de um livro dela. E uma frase que me chamou muita atenção e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. É uma grande verdade. Muitas vezes, por mais que a gente fale que se dedica, que ama os outros, mas não tanto quanto a nós mesmos. E eu vou compartilhar com vocês agora, eu vou ler uma frase curta, mas que eu quero que vocês reflitam sobre ela essa semana, porque me fez pensar demais. E às vezes eu vou fazer algo assim, e aí eu lembro da frase de novo e eu fico, nossa, eu vejo onde eu tô errando, sabe? E eu sinto a necessidade de mudar. A frase diz assim: se os elogios dos outros me alegram demais e as acusações me deprimem, se não posso passar por mal entendidos sem me defender, se gosto de ser amada mais do que amar, então não conheço nada do amor do Calvário. Que forte, né? Que amor lindo é o amor de Jesus, que nos ama independente das nossas falhas, independente dos nossos tropeços. Um amor tão lindo que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ele já sabia cada queda que a gente ia ter. Ele já sabia todas as escolhas erradas que a gente ia fazer ao longo da vida. E mesmo assim, ele colocou uma missão dentro de nós. Ele colocou algo valioso. É um amor que não depende de nenhum tipo de circunstância. Não depende da nossa fidelidade, não depende do nosso caráter, não depende da nossa personalidade, não depende da nossa condição física ou financeira. É um amor que ultrapassa todos os limites. É um amor incondicional. Quando Jesus me encontrou, eu estava numa depressão profunda, não vendo esperança em mais nada. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo era tudo vazio. Eu não via sentido na minha vida. Parecia, a sensação que eu tinha é que eu tinha nascido sem propósito. Eu não conseguia enxergar por que eu estava no mundo. Porque tudo que eu fazia dava errado. A sensação que eu tinha era essa. Tudo que eu fazia dava errado. Por mais que eu tivesse a boa intenção de fazer. E um dia eu estava tão mal, tendo uma crise tão forte. E eu chorava muito, eu chorava o dia inteiro. Tinha dias que eu não tinha condições nem de tomar um banho, sozinha. Eu dependia que alguém me desse banho. Meu marido, né, que foi quem viu tudo. Porque muitas vezes eu tentava disfarçar a situação que eu me encontrava. Então, um dia eu lembro que eu tava chorando muito, eu tava deitada no sofá porque eu não tinha nem força mais de ficar em pé. Eu não tinha força pra nada, gente. Eu não tinha força pra arrumar minha casa, eu não tinha força pra cuidar de mim. Eu não digo nem que era o resto de força, porque eu não tinha força. Mas a obrigação do meu filho eu fazia. Graças a Deus que o Senhor nunca me deixou sem a força de cuidar dele. Mas naquele dia eu lembro que eu tava chorando muito, eu tava muito desesperada. E eu tinha muito medo de me... Eu não posso falar a palavra alto para o YouTube não cair o meu vídeo, derrubar o meu vídeo. E
quando eu pensava nessa possibilidade, por eu já ter conhecido a palavra, né? Em outro vídeo eu contei um pouco do meu testemunho, eu já tinha sido convertida e aí depois eu me desviei por 10 anos e voltei. Agora vai fazer 4 anos que eu voltei para Cristo. Por eu já conhecer a palavra, eu sabia que eu não podia fazer aquilo, porque eu não tinha esse direito. Isso é um direito que pertence somente a Deus. É o nosso nascer e o nosso morrer. E eu lembro que naquele dia a dor da minha alma era tanta, porque quem tem depressão vai entender o que eu tô falando agora. A gente sente uma dor, mas não é uma dor física. Ela não dói no braço, ela não dói na cabeça, ela não dói no corpo. É uma dor da alma. É uma dor que não tem remédio que você tome para passar. É uma dor inexplicável que atravessa a gente de um lado para o outro. E naquele dia minha alma estava doendo tanto, tanto, tanto. Eu não estava conseguindo enxergar nada bom na minha vida naquele dia. E eu pedi para Jesus que ele me levasse, porque eu sabia que eu não tinha o direito de tirar a minha vida. Então, se ele me levasse, eu não ia carregar essa culpa e eu não ia desobedecer à lei do Senhor. Eu não ia ir contra a vontade do Senhor, eu não ia pecar contra o coração de Deus. Então eu disse, Jesus, me leva. Me leva para que eu não chegue ao ponto de fazer isso e carregar essa culpa. Porque eu não estou mais aguentando. Eu não aguento mais, eu não aguento mais ficar aqui. E naquele dia eu senti um amor inexplicável. Eu não consigo descrever o tamanho do amor que eu senti. Eu me senti amada. Eu me senti amada. Eu senti como um abraço. Eu senti o tanto que Deus me amava naquele dia. E o Espírito Santo falou assim pra mim: eu vou te tirar daqui. Eu vou virar a sua vida do avesso. Mas eu vou colocar tudo no lugar depois. E, gente, aquilo ali foi tão forte dentro do meu coração. E do jeito que eu ouvi, do jeito que Deus me prometeu, assim foi feito. A minha vida virou de cabeça para baixo. Se eu achava que estava ruim, parecia que estava ficando pior ainda. Se as coisas davam errado, a partir de então, meu Deus. Mas olha, pra gente fazer uma faxina em casa, a gente tem que tirar tudo do lugar. Então, o primeiro sinal da faxina é a bagunça. Parece que a gente tá bagunçando. Para você limpar uma mesa, você tem que tirar tudo de cima, vai colocar em cima de outro lugar e você vai passar um pano, você vai passar um produto, né? Algo para ficar limpo, cheiroso. E aí depois você volta tudo pro lugar. O guarda-roupa, para você dobrar as roupas, você tem que tirar tudo, joga em cima da cama e vai ser duas bagunças. Até você limpar o guarda-roupa, sair dobrando peça por peça, devolver pro guarda-roupa e depois vir finalizar a cama. Então a faxina, no início, ela parece ser uma bagunça. Mas no final fica tudo em ordem, fica tudo no lugar e fica tudo muito cheiroso. Dá até gosto quando a gente termina uma faxina, né? E assim é o cuidado de Deus conosco. Quando a gente diz sim para Deus, parece que começa a dar tudo errado. E a gente olha e fala, meu Deus, parece que quando eu não te obedecia, as coisas fluíam um pouquinho melhor. Mas agora que eu decidi obedecer, parece que tá piorando. Mas não é, gente. Vejam isso como uma faxina. A gente ao longo da vida fez muita escolha errada, a gente tomou muita decisão errada, muita decisão precipitada. Então aquilo ali foi que gerou a bagunça dentro de nós e ao nosso redor. E quando a gente coloca Deus, quando a gente entrega na mão de Deus e aí Deus vem para começar a organizar, ele vai fazer uma faxina. E toda faxina começa parecendo ser uma bagunça. Então vai sair as coisas do lugar. Vai ter gente que vai se afastar. Vai ter coisas que você vai tentar fazer e não vai conseguir, porque Deus não quer que aquilo dê certo na sua vida, porque Ele tem outro propósito para você. Vai ter coisas que você não vai querer fazer e Deus vai dizer, mas isso você tem que fazer, porque isso aqui é o que faz parte do seu chamado, é isso aqui que eu quero para a sua vida. Então, quando você decidir entregar a sua vida a Jesus, quando você aceitar que Jesus organize a sua vida, organize tudo ao seu redor, tenha isso em mente.
vai parecer que tá bagunçando, mas não é bagunça, é organização, é faxina. E a faxina não deixa sujeira em lugar nenhum. Por isso que parece uma bagunça, porque você poderia varrer a casa sem tirar o tapete do lugar. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus não tem manutenção, tem faxina, tem limpeza. Então, quando ele for varrer a sala, ele vai pegar o tapete, ele vai tirar e ele ainda vai fazer assim, ó. Então, tudo que estava ali escondido, poeira, sujeira, tudo que acumulou, toda a bagunça que foi ficando ali escondidinha, vai sair, vai aparecer. Porque ele vai ter que limpar. E aí ele vai varrer tudo, por baixo de tudo, vai limpar o tapete e vai ficar tudo brilhando depois, vai ficar tudo no lugar e vocês vão ver que decisão boa que vocês tomaram. Quão perfeita foi a sua decisão em aceitar Jesus, em aceitar que ele faça parte da sua vida verdadeiramente. Porque falar que crê em Jesus e não obedecer é como não crer. Porque quem crê vai ter prazer em obedecer. Quem ama tem prazer pela lei do Senhor, tem prazer em obedecer, tem prazer em ser fiel. Mesmo que a gente fale, que a gente erre, porque quando a gente aceita Jesus, a gente não está isento de não errar mais. Pelo contrário. Só que toda vez que a gente erra, a gente sente o peso do erro. E a gente vê o quanto que é necessário que a gente mude e que a gente cada dia mais se entregue a Deus de forma completa, para que Ele possa operar na nossa vida e trazer essa mudança. Porque sozinhos a gente não tem essa capacidade. Mas creia que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é aceitar Jesus, é aceitar a mudança e aceitar que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Você vai ver como o seu pensamento vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu jeito de conversar, o seu jeito de socializar vai mudar. Vai ter coisas que não agradam a Deus e que fazem você sofrer, que Deus vai tirar da sua vida e você vai ver como isso vai trazer paz, tanto para sua mente como para o seu espírito. Porque com Jesus é assim, ele é a calmaria no meio da tempestade. Ele é o arco-íris depois da chuva. Mesmo que pareça que está tudo desmoronando ao seu redor, dentro de você vai ter uma paz e uma certeza tão forte que você é cuidado, que você é amado, que você é protegido, que você é guiado, que você pode se entristecer, mas você não vai se abalar ao ponto de cair. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, que o Espírito Santo me inspirou a trazer e conversar aqui com vocês. Acabei falando um pouquinho demais, mas eu espero que vocês assistam até o final. E o que eu tenho para falar para finalizar esse vídeo é que você não se compare mais. Não fique procurando defeitos em você, nada em você é um defeito. Tudo foi feito, pensado milimetricamente por Deus. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. E quando você aceitar que Deus cuide da sua vida, que Deus guie a sua vida, você vai entender o porquê que você é exatamente como você é. Mesmo que você se sinta diferente no meio dos seus, mesmo que você ache que você deveria ser de outra forma ou que você desejasse ser de outra forma, você vai entender o porquê que Deus fez você assim. Então, não ache que você é um erro ou que as coisas em você é um erro. Em tudo tem propósito e Deus não erra em nada que Ele faz. E aqui eu finalizo o vídeo. Que Deus abençoe vocês, abençoe o lar de vocês, abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo.